eu, você, cada um tem um entendimento, tem um conhecimento, as mensagens sempre vai ser diferente, nunca vai ser igual, mas tem a ver com o Evangelho de Jesus. Primeiramente, queria agradecer a Deus por mais uma quarta-feira de Deus, e graças a Deus, hoje não tá calor, tá fresco, tá um tempo cinzentado, nublado. Meu Deus do céu, o calor tá demais no Japão, tá esquentando muito, tá fervendo muito, mas nós só vamos agradecer pelo calor, pelo tempo de hoje também, que tá muito bom. Eu gosto assim, fresco, todo dia quente também, meu Deus do céu. Mas hoje eu queria aproveitar, trazer uma mensagem da Palavra de Deus. De costume, trabalhei a noite toda, tô um pouquinho assim cansado, mas só um pouquinho assim. Mesmo assim eu consigo trazer uma mensagem da Palavra de Deus, porque Deus nos concede saúde, alegria, nos concede a vida, e pra gente ficar feliz e fazer o melhor todos os dias. Mas Dudu, o que é fazer o melhor todo dia? Viver o Evangelho, procurar uma saída para resolver os seus problemas. Mas quais tipos de problemas existem hoje, Dudu? Tantos problemas. A maioria dos problemas, muitas pessoas não procuram Jesus, acaba fazendo o que está fazendo e sofrendo. E tem problemas que é aqui e é aqui. Esse aí é só com Jesus. Estou falando por experiência, o mental, o psicológico e o que está aqui dentro. Temos que se livrar dos problemas, temos que se libertar dos problemas. Quem é o maior libertador hoje? Quero fazer uma pergunta para vocês nesse exato momento. Quem é o maior libertador hoje? Eu acredito que você já teve uma experiência com Deus. Acredito que você já teve uma experiência com Jesus. Milhões de pessoas já tiveram experiência com Deus, com Jesus. Tem aqueles que se apostataram da fé e tem aqueles que ainda continuaram e prevaleceram no Evangelho. Existem milhões de tipos de pessoas no mundo. Aqueles que adoram, aqueles que amam e aqueles que se afastam de todo mundo, até mesmo de Deus e de Jesus. E você? Já se afastou de Deus? Já se afastou de Jesus? Já se afastou da igreja? Você é apenas mais um no oculto, no ocultismo, escondido? Não esteja escondido. Sabe por quê? Porque Jesus já te libertou. Jesus é o maior libertador de todos os tempos e não tem outro igual. Não existe quem que faça milagre se não for em nome de Jesus. O maior milagroso, o curandeiro, amado, adorado, aplaudido, exaltado, porque ele é santo, poderoso e fiel, e é verdade, e não tem ninguém igual. Jesus é o melhor do mundo. Quero trazer apenas um versículo da Palavra de Deus, que se encontra no livro de Marcos 9:38, que fala assim: um homem estava expulsando demônio. Vou trazer uma breve mensagem da Palavra de Deus, não é muito longa não, mas está na Bíblia. Um homem que expulsava demônios. João, o discípulo de Jesus, ele viu aquilo e repreendeu aquele homem. Por quais motivos ele repreendeu aquele homem? Aquele homem não fazia parte do grupo, então foi por isso que ele repreendeu. Mas João, ele tinha falado com Jesus o que ele tinha feito. É tão interessante essa mensagem porque Jesus falou assim: não repreenda, deixa que ele expulse o demônio. Porque se ele está usando o nome de Jesus, não há quem que faça milagre em nome de Jesus. Não há quem que expulse demônio em nome de Jesus. Então vimos que a mensagem de Deus chegou ao discípulo. Então os discípulos aprenderam que só dá para expulsar demônio em nome de Jesus.
Então os discípulos viram que o homem que estava fazendo aquilo era em nome de Jesus. É interessante que como Jesus, ele habita em todos os lugares. É interessante como Jesus, ele habita nas famílias, nas pessoas, nos homens, nas crianças. Jesus habita em todo mundo, é verdade. Mas Dudu, Jesus, ele está em todo lugar? Está. Porque a partir do momento que matam Jesus inocentemente e no terceiro dia ele ressuscita, ele está em todo lugar esperando você para ser consertado, esperando você para ser reajustado, esperando você para ser moldado, modificado. Só está esperando você para te curar, para te abençoar, para te transformar, porque ele faz isso da mesma forma que um dia ele me transformou, ele já transformou você, transformou seus amigos, seus colegas, seus conhecidos, porque Jesus é Jesus de poder, Jesus é Jesus de milagre. Então este homem que expulsava demônios, expulsava em nome de Jesus. Porque ele viu que Jesus tem poder. Ele viu que Jesus é o Filho de Deus. Ele viu que Jesus, ele faz milagre e o extraordinário. Por isso que ele é chamado Santo, 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 poderoso e fiel. E não tem ninguém igual. Essa mensagem da palavra de Deus é bem curtinha. É apenas um versículo, se encontra no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 38. Se você ler ali, se você meditar nessa mensagem, você vai ver que um homem estava expulsando um demônio. João, ele o repreendeu que fizesse isso, porque não era do mesmo bando. Mas quero trazer uma mensagem também interessante da palavra de Deus. Pregamos da palavra de Deus, falamos de Jesus, falamos do Evangelho. E quantas pessoas dão risada do que falamos? Quantas pessoas que têm mais inteligência, mais capacitação, e tem mais compreendimento da palavra de Deus, entende mais, às vezes tira sarro de você, às vezes fala que você não prega nada, às vezes fala que você não sabe de nada, às vezes fala que você está falando nada com nada. Mas diga a vocês, se está na Bíblia, é Evangelho de Jesus. Para vocês verem, aquele homem expulsava demônio em nome de Jesus. E quantas pessoas nesse mundo falam que você não prega nada, que você não sabe nada, que você não compreende nada, que você não entende nada? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Se você prega da palavra de Deus, sempre vai ter alguém te julgando que você não conhece nada e não sabe nada, que isso não é evangelho. Tem gente que sempre vai fazer isso porque vai se achar superior a você. O próprio Jesus disse assim para os próprios discípulos. Os discípulos falavam entre eles quem era o melhor para Jesus, quem era o queridinho de Jesus. E Jesus disse: quer ser o melhor? É aquele que serve, aquele que senta à mesa, ele serve aquele que está sentado, e aquele que está sentado ele vai servir aquele que está em pé, e aquele que está em pé ele vai sentar. Então, no Evangelho de Jesus, na caminhada com Deus, não existe quem é melhor, quem é pior. Não existe. Essas coisas só existem com pessoas que não têm Deus. Quem é o melhor, quem é o pior, são pessoas que não têm Deus que fala isso. Quem tem Deus, quem tem Jesus, sabe que nós que conhecemos a palavra de Deus, que vivemos o Evangelho, que vamos para a igreja, que sabemos que existe um abençoador, um galardoador, um curador, o curandeiro, que é chamado Jesus Cristo de Nazaré, o Nazareno. Quem tem Jesus não faz discórdia, não. Quem tem Jesus ama o próximo. Quem tem Jesus faz toda a diferença, porque a diferença é Jesus, na minha vida e na sua vida. Amém. Não fica escutando essas pessoas que falam que você não prega da palavra de Deus. Não fica escutando essas pessoas que falam que você não sabe nada. Não escuta não. Simplesmente só prega da Bíblia, só prega do Evangelho e faça a tua parte. Cada vez que você prega da palavra de Deus, cada vez que você prega do Evangelho, simplesmente é um crédito que você vai ganhando com Deus, com Jesus. É um alimento que você vai se revestindo a sua vida com a palavra de Deus.
Como eu sempre tenho falado, quando você abre uma mensagem da palavra de Deus, quando você lê a Bíblia, é um culto que você está fazendo neste lugar, neste exato momento, e você trazendo a mensagem da palavra de Deus, você vai aprendendo e vai se revestindo com o Evangelho e com a palavra de Deus. Quantas pessoas são ajudadas, quantas pessoas são transformadas, porque a mensagem de Deus, ela é assim, restauradora, amém. Existem milhões de pessoas para criticar, mas para ajudar é difícil, hein? Por isso que eu falo de Jesus, eu falo de Deus, eu falo do Evangelho, eu trago a mensagem assim que eu posso, eu trago quase todos os dias. Hoje mesmo, saí do serviço, encostei o carro aqui e estou trazendo uma mensagem da palavra de Deus. Eu quis fazer aqui hoje, para deixar esse fundo, plantação de arroz, eu acho muito bonito, é a natureza de Deus. É bom ter um fundo assim diferenciado, né? O verde, que lembra o verde e amarelo, o verde, a natureza. Eu gosto muito de falar de Jesus, de falar de Deus, eu gosto demais de gravar vídeo. Eu gosto tanto e gosto demais. E fazer isso eu faço com alegria, com felicidade. Agora eu vou descansar, eu vou para casa. Depois eu gravo ainda mais uns vídeos depois de eu tomar banho. Esse vídeo aqui eu quis gravar hoje. Por quais motivos? Eu estava sedento da mensagem da palavra de Deus. Eu estava sedento de trazer uma mensagem da palavra de Deus. Eu estava sedento de trazer aquilo que Deus colocou no meu coração. E essa foi a mensagem. Porque se eu gravo o vídeo da palavra de Deus, se eu gravo mensagem, então sempre vou ter mensagem da palavra de Deus. A Bíblia, eu gosto de ler ela. Eu gosto de folhear. E gosto de trazer mensagem de Jesus. Mas nós, eu, você, cada um tem um entendimento, tem um conhecimento. As mensagens sempre vai ser diferente, nunca vai ser igual. Mas tem a ver com o Evangelho de Jesus. É como eu sempre tenho falado nos meus vídeos. Eu poderia estar fazendo qualquer tipo de outra coisa. Milhões de coisas poderia estar fazendo. Por que eu escolhi a palavra de Jesus? Porque foi um voto que eu fiz com Deus um dia. Trazer a mensagem é com alegria. Mas de qualquer forma aí falou. Um forte abraço, fica na paz. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá e vai acontecer. Porque tudo está escrito na poderosa palavra de Deus. Que Deus abençoe a tua vida. Amém. E espero vocês nos meus próximos vídeos. Valeu. Tchau, gente. É nóis. Salve, salve geral. Top 10. Ó, galera. Vou falar pra vocês, mano. Gravar esse vídeo aqui é uma alegria, é uma felicidade, mano. Eu fico muito, muito feliz. E que Deus abençoe a todos. Amém. Agora eu vou pra casa descansar. Encostei meu carro aqui, ó. Uma rua sem saída, que não tem saída. E a gente fica feliz. Assim. É nóis, mano.